Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Para quem não me conhece, eu sou o Valério e hoje eu vou estar apresentando uma parte do trabalho sobre o Holocausto Brasileiro para vocês. Eu acho que o pontapé inicial para a gente entender um pouco sobre esse assunto é falando sobre a história da loucura no nosso país. E para isso, precisamos olhar para os contextos históricos e sociais que eram utilizados para determinar o que era tido como normal e o que era tido como patológico. De acordo com Charles Canguilhem, o normal e o clinicamente doente não podem ser analisados fora do seu contexto social. Ou seja, esse é um conceito muito subjetivo, que leva em consideração convenções sociais. É normal a gente assistir filmes que retratam a forma como as pessoas no passado tratavam a homossexualidade, que era tido como distúrbio, que muitas vezes eles aplicavam procedimentos como eletrochoque e lobotomia em pessoas homossexuais, achando que iam curá-las. Nesse sentido, a maior parte das pessoas que eram levadas para os manicômios não eram pacientes psiquiátricos. Eram pessoas que eram indesejadas pela sociedade, pessoas marginalizadas, ou seja, a população LGBT, mulheres adúlteras, negros, e isso perdurou durante muito tempo. Essa imagem ilustra um manicômio do século XVIII na França, e a gente pode ver que isso durou até o século passado, essa concepção. Então, é algo a ser discutido. Um bom exemplo para falar sobre essa questão do que é tido como normal e o que é tido como patológico pode ser retirado do livro O Alienista, de Machado de Assis. Nele, ele conta a história de Simão Bacamarte, um médico que abre um hospital com o intuito de cuidar das pessoas que eram tidas como loucas, mas, ao contrário do que ele dizia no início, a obsessão dele o impele a internar quase todas as pessoas da cidade, justificando que a loucura se alastrava pela cidade e tudo mais. Nesse sentido, o Holocausto brasileiro está diretamente ligado a essas concepções do que é normal e do que é patológico. O genocídio de mais de 60 mil pessoas em Barbacena evidencia uma sociedade cheia de preconceitos e despreparada para cuidar de pacientes psiquiátricos. Com isso, a superlotação tornou-se uma realidade. As pessoas eram submetidas a maus tratos, a castigos físicos. Isso tudo desconstrói a ideia de um ambiente hospitalar e nos remete a um ambiente carcerário, no qual as pessoas eram mandadas para lá não para serem tratadas, mas para serem isoladas da sociedade como um todo. Nessas imagens nós podemos ver um pouco da estrutura física do hospital e um pátio cheio de homens de diferentes faixas etárias, misturando crianças, adultos e pessoas mais velhas, o que evidencia o despreparo do local para tratar as pessoas que ali estavam. Em pátios como esse poderiam ficar abarrotados de pessoas com até 400 pacientes, o que evidencia as condições desumanas do local. E eu acredito que seja praticamente impossível alguém conhecer um pouco da história do Holocausto brasileiro e não vincular ele ao Holocausto e ao genocídio dos judeus, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. As semelhanças entre os dois são maiores do que a gente pode imaginar. Assim como nos campos de concentração, as pessoas eram enviadas para o Hospital Colônia de Barbacena de forma compulsória. Eles eram enfiados em vagões de trem e iam para lá sem o próprio consentimento. Além disso, assim como os judeus eram marginalizados e tidos como a escória da sociedade alemã, as pessoas que iam parar no Hospital de Barbacena passavam pela mesma coisa. Como eu havia dito antes, nem sempre eram pacientes psiquiátricos, mas pessoas que incomodavam a sociedade de uma forma geral. A partir disso, o caráter sanitarista do Hospital de Barbacena fica evidente. O intuito não era mandar as pessoas para lá para serem tratadas, mas sim para limpar as cidades e esconder as pessoas que eram tidas como a escória. Os tratamentos a que eles eram submetidos eram extremamente invasivos e punitivos. Dentre os métodos utilizados para tratar as pessoas que estavam no hospital, podemos citar sessões de eletrochoque, lobotomias, que além de extremamente invasivas, ignoram toda a psique do indivíduo, ou seja, seus sentimentos, suas vivências, seus traumas, reduzindo somente as suas relações biológicas, o que expõe o caráter positivista do tratamento que lá era oferecido. Nesse sentido, o corpo era visto
como um objeto passível de se conhecer integralmente pela ciência organicista, ignorando toda a subjetividade do paciente. Como consequência desse pensamento positivista que ignora a psique do indivíduo, os pacientes eram submetidos aos mesmos tratamentos, ou seja, eram tratamentos extremamente generalistas, indivíduos com diagnósticos diferentes sendo tratados da mesma forma. Na maioria das vezes, eles nem possuíam algum diagnóstico. Eles eram maltratados, sofriam torturas justamente para seguirem as regras, continuarem na linha e serem curados através disso. Somado a isso, podemos citar o fato de que eles não possuíam vestimentas adequadas, não recebiam alimentação adequada, era literalmente um depósito de gente. Essas e outras condições extremamente precárias destituíam os pacientes de qualquer dignidade. Os maus tratos, os efeitos dos tratamentos adoeciam ainda mais eles e, na maioria das vezes, geravam até doenças novas. E após todo o aprendizado e discussões que foram fomentadas a partir desse trabalho, acho que eu posso dizer que a palavra que descreve o nosso grupo é indignação. Aliás, todas as práticas que foram utilizadas durante anos no Hospital de Barbacena contradizem o princípio médico básico, que é de cuidado com seu paciente. E tal sentimento de indignação foi de suma importância também para a reforma psiquiátrica da década de 1970. A partir dela, várias conquistas foram alcançadas, com a melhoria da qualidade dos tratamentos psiquiátricos e a crítica ao sistema manicomial. A partir de então, foram criados os CAPs, Centros de Atenção Psicossociais, centrados numa ação que envolve toda a sociedade no atendimento a pessoas com sofrimento de transtorno mental. Nesses locais, com a ajuda de uma equipe multiprofissional, o paciente consegue ter um tratamento integral, com medicamentos, medidas de inserção social, estímulo à criatividade e a questões emocionais, tudo isso conciliando a família e a comunidade, o que deixa o tratamento dessas pessoas bem mais humanizado do que o modelo asilar. Boa tarde, gente. Boa tarde, professores. Eu sou a Tássila e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos profissionais da saúde, entre eles os médicos, conhecerem a história da loucura do nosso país e a lógica manicomial do Brasil. Vamos lá? Então, como o Valério falou anteriormente, nós realmente tivemos uma revolução psiquiátrica em 1970, que foi de suma importância para a sociedade brasileira, porque foi através dela que nós tivemos a ideia de elaborar um movimento que tivesse como base o respeito à dignidade humana dos pacientes psiquiátricos, que até então eram abandonados pela sociedade, pelas famílias e pelos próprios profissionais da saúde que não escutavam o que os pacientes tinham a dizer. Muitos que estavam ali dentro não tinham nenhum problema psicológico, mas como é que o profissional de saúde ia saber se ele não escutava o paciente, se o paciente não tinha voz ali dentro? Um caso bastante marcante que me marcou nessa pesquisa foi o artista Arthur Bispo do Rosário. Ele, sergipano, assim como eu, foi internado no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro durante 50 anos. E dentro desse hospital psiquiátrico, ele começou a elaborar arte. Ele começou a criar arte, como está mostrado no slide. Esse manto foi ele que criou. Para ele, essa parte de fora do manto mostrava o pensamento dele externo, o que ele mostrava às pessoas. E dentro do manto tem também coisas personalizadas, que eram os sentimentos dele por dentro. Então, para ele, aquela arte tinha uma lógica. E essa arte dele, depois, foi exposta na Bienal 2012, em São Paulo. Então, foi algo que me marcou bastante, porque como é que eu tenho um paciente que está ali dentro daquele hospital e ninguém percebe que ele está mostrando um sentimento, o que ele está passando através de sua arte. Então, foi algo que me marcou bastante, tanto para nós, futuros profissionais dessa área, quanto para os atuais profissionais, porque muitos de nós não sabíamos da existência dessa tragédia no hospital de Barbacena, no Hospital Psiquiátrico de Barbacena.
Muitos de nós não tínhamos conhecimento sobre isso. E é importante tanto a gente ter quanto os atuais profissionais para que não aconteça novamente as barbáries que aconteciam no hospital psiquiátrico, onde pacientes levavam choques elétricos, lobotomias, porque fez algo que um profissional não gostou. Não existe, era algo cruel, algo como o próprio nazismo, acontecia no nazismo. Então, é algo que nós precisamos pensar e prestar atenção no que vamos fazer futuramente. Cabe ressaltar aqui que em 2001 foi elaborada uma lei que garantiu esses direitos dos indivíduos que tinham transtornos psiquiátricos e é de suma importância. Com ela vieram vários movimentos como o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um grande avanço na nossa sociedade para a população. Então, para concluir nosso trabalho, é importante destacar um ponto de que em uma consulta psiquiátrica, o médico não é o mais importante. O paciente é mais importante, então ele precisa ser ouvido. Então, o paciente precisa falar e o médico precisa escutar sobre o que o paciente tem a dizer. Porque antigamente, independente do que o paciente falasse, muitas vezes o médico nem chegava a escutar o que o paciente tinha para falar e já aplicava medicação. Era medicação X e medicação Y, independente do que o paciente tivesse. E hoje em dia a gente tem que aprender com os erros do passado e não cometer os mesmos erros. Então é importante destacar esse ponto de que é preciso que hoje em dia o médico tenha consciência de que o paciente é mais importante, que o paciente fala é mais importante, para saber se determinada medicação é necessária para atenuar as crises psiquiátricas, se é preciso realmente entrar com alguma medicação. Então, são pontos que eu acho que as pessoas que estão envolvidas nesse grupo acharam muito importantes para destacar nessa aula e que eu tenho a dizer que nós todos ficamos muito felizes de fazer esse trabalho, porque foi algo que nos ensinou muito sobre a psiquiatria, que muita gente não sabia sobre, como eu falei, não sabia das barbáries acontecidas antigamente. Então, foi um momento de muito aprendizado. Obrigada, tchau.